Olá, vamos falar hoje sobre constelação familiar. É uma abordagem, é um modelo de terapia breve em que o Bert Hellinger juntou uma série de outras abordagens nesse processo. Eu sou Adam Brasil, estudo psicanálise desde 2011, estudo programação neurolinguística, hipnose ericksoniana e a última abordagem que eu estudei foi a constelação familiar. Eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar um pouco contigo qual é a minha visão dessa abordagem, desse método. Então, em que consiste a constelação? Nós trabalhamos em um campo projetando inconscientemente em representantes aquele tema que nós vamos trazer. Por isso que é um modelo de terapia breve. É importante que o terapeuta faça uma escuta e recorte o tema adequadamente para que tenha uma boa resposta. Uma vez definido o tema, se define também o método que será utilizado. Existem representantes como bonecos, como esses que estão aqui. Existem representantes que podem ser pedras, que podem ser papel, setas, e podem ser utilizados também pessoas. Existem constelações em grupo, em que as pessoas que você nem conhece vão representar os membros da sua família ou aquele tema que você está trazendo para constelar. Então, basicamente, o que se tem em uma constelação familiar é como se o teu processo inconsciente fosse representado nesse campo e atingisse de uma maneira coletiva naquele grupo de pessoas ou de representantes, atingisse essa percepção aqui, inclusive, do posicionamento. Constelação familiar é um termo inadequado para a tradução. A tradução literal da palavra em alemão não seria constelação familiar. A tradução literal seria posicionamento familiar. Às vezes, nós nos posicionamos inconscientemente em lugares que não são os nossos. E por isso que acaba gerando sofrimento, dor, e por isso que a vida fica pesada. Então, basicamente, em uma constelação, nós observamos a fotografia de como nós estamos nos posicionando perante aquele tema e como que nós podemos nos posicionar a partir de então. Bert Hellinger nos diz que, basicamente, 3 leis podem ser feridas e trazer essas dores. Essas leis, que a gente chama de leis sistêmicas, elas vêm da observação do Bert nos campos fenomenológicos das constelações, como também da vivência dele com o povo Zulu, com o povo africano. Então, inclusive tem uma crítica ao Bert dizendo que ele fez apropriação cultural, mas ele sempre deu os créditos ao povo Zulu, né? Ao povo tradicional. Ali está a origem da humanidade. E aí o Hellinger ele diz que existem basicamente 3 leis que ele começou a observar lá mesmo no povo africano. Eu quero nesse vídeo passar rapidamente por essas 3 leis, apesar de que são leis complexas. É importante que você aprofunde mais, que você medite, que você busque mais informações e, inclusive, que você busque o meu livro que eu trato essas 3 leis com mais exemplos e com exercícios. Mas, para a gente poder olhar aqui brevemente, basicamente são 3 leis que nós chamamos de lei de hierarquia, nós chamamos de lei de pertencimento e nós chamamos de lei de equilíbrio. A lei de pertencimento é a lei que nos diz que todos fazem parte. A forma de ferir a lei do pertencimento é a exclusão. A exclusão pode ser intencional, do tipo assim. Então, digamos que um pai e uma mãe tiveram um filho. E aí o que é que acontece? Essa exclusão, ela pode ser intencional. De repente, esse pai era um alcoólatra e a mãe e o filho atravessaram problemas e esse pai acabou saindo da família e separando da mãe e deixando a família, abandonou a família. Ok. O que é que acontece nesse desenho familiar? Existe uma exclusão intencional. Uma exclusão que diz, mas ele era um irresponsável, fazia isso e aquilo outro. Cuidado, eu não estou dizendo que essa família tem que sofrer com o alcoolismo para o resto da vida. Isso não é adequado também não, até porque esse homem pode estar dentro de casa e continuar sofrendo exclusão.
Então não significa a presença ou a ausência dele. O que significa é que esse filho, para que ele não exclua esse pai, ele pode até ter a dor de um pai alcoólatra, de ter tido um pai alcoólatra. Mas para que ele não exclua esse pai, é importante que ele reconheça o papel fundamental desse homem no fato de ter dado a vida a ele. Uma vez que ele deu a vida, essa criança, quando for adulto, pode inclusive rever essa relação com esse homem alcoólatra. Não precisa manter essa relação. Não é saudável necessariamente manter. Mas a ideia é incluir, é dizer, esse pai foi o que eu tive e foi o que foi possível. E se esse pai, inclusive, fosse um outro homem, eu não estaria aqui. Ou se esse pai tivesse tido relação com a minha mãe um ano depois, as minhas células e eu seria uma outra pessoa, né? O meu corpo seria outra pessoa, minha mente seria uma outra pessoa, seria de uma idade diferente. Então, integrar é isso. Excluir é querer que não faça parte. Como também podem existir exclusões em que nem se conhece, nem se sabe de onde vem. Por exemplo, uma exclusão bem clássica, um homem e uma mulher. E essa história, inclusive, aconteceu comigo. Meu pai e minha mãe tiveram 2 gestações que não puderam ficar antes de mim. Então, teve lá a primeira gestação e aí veio um aborto espontâneo. Minha mãe não pôde ter esse filho. Aí veio a segunda gestação e um segundo aborto espontâneo. E aí veio a terceira gestação, que sou eu, né? Foi a que ficou. Aqui, mesmo eu sabendo desde criança que minha mãe tinha tido 2 filhos que não puderam ficar, eles não estavam integrados, porque eu fui educado como filho único dos meus pais. E isso foi uma mentira, porque eu sou o filho que nasceu depois de 2 abortos, mas nem filho único eu não sou, porque meu pai tem filho de outros relacionamentos. Então, integrar esses 2 irmãos me ajudou a perceber que eu trabalhava por 3 e recebia por 1. Que eu me dedicava demais na minha vida escolar, porque eu queria fazer, minha alma inconscientemente dizia, eu preciso fazer por eles que não ficaram. Eu ainda hoje tenho uma tendência à introspecção, ao entristecimento, que é o que a gente chama de olhar para a morte, o que Freud chamava de pulsão de morte. Então, esse movimento é um movimento em que, quanto mais eu integro esses irmãos que não puderam ficar, mais a minha vida flui da maneira em que eu vou me posicionando no meu lugar. Ok, então essa é a primeira lei do pertencimento. Todos fazem parte, qualquer exclusão vai gerar dor. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Aqui eu estou mostrando a teoria. Não tem como a gente saber na prática, só dá para ver em uma constelação se você está excluindo ou não. A segunda lei é hierarquia, que eu já falei um pouco dela aqui. Hierarquia nos diz que quem veio primeiro tem que estar sempre como primeiro. Então, os irmãos mais velhos, depois os irmãos mais novos. Os pais são maiores do que os filhos, porque a vida fluiu através deles. Então, muitas vezes, os pequenos querem se colocar no lugar dos grandes. E aí, isso faz com que a gente fira outra lei sistêmica. Então, muitas vezes, o nosso pai abandonou a nossa mãe, quem se separou foi o casal, os pais não se separam. Os pais, são os que trouxeram a vida até mim, eles não se separam, quem se separa é o casal, o homem e a mulher. Pai e mãe dentro de mim nunca se separam. E aí, de repente, o pai foi embora, abandonou, e essa criança, como um movimento de amor, um movimento de querer ser visto, toma esse lugar do pai. E aí é como se inconscientemente dissesse à mãe, não se preocupe que eu estou aqui por você. E aí esse lugar do pai faz com que ele deixe o lugar dele vazio. E aqui ele vai ter que lidar com coisas muito pesadas, que não faz parte da história dele. Ele não é esse o lugar dele. Ou às vezes ele não toma esse lugar de companheiro da mãe, por favor, companheiro simbolicamente, né? Ou então ele toma o lugar de pai da mãe, por exemplo, e fica querendo cuidar da mãe como se fosse filha dele. Fica dizendo como que ela tem que levar a vida, as coisas que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer.
E aí gera se fere essa ordem da hierarquia. Então a gente só vai ter força quando a gente tomar o nosso lugar. E a última lei é o que a gente chama de lei de equilíbrio, lei de dar e receber. Então Hellinger ele fala que basicamente numa relação entre duas pessoas existe um equilíbrio. Então a relação mais desequilibrada que existe na nossa vida é entre nós e os nossos pais, né? Porque através deles a vida veio. E muitas vezes a gente fica com uma sensação inconsciente de dívida com relação a eles. E muitas vezes a gente cresce, a gente tem filhos e de alguma forma é como se a gente dissesse aos nossos pais que a gente está devolvendo a vida para eles. Né? Assim, olha, eu estou dando continuidade à vida, eu estou fazendo com que a vida flua. E aí isso traz um grau de paz, muitas vezes, nas relações com os pais, porque acaba acalmando a isso esse fluxo da vida. Lembrando de novo que isso tudo é teoria. A gente só tem como ver o que está acontecendo na tua dinâmica, na tua história de vida, se a gente abrir a tua constelação. Mas basicamente a ideia do equilíbrio entre dar e receber serve para que você avalie como que estão as suas relações. E é muito comum nas relações afetivas, amorosas, a gente ter bons exemplos. Às vezes a gente tem em um casal, e aqui eu faço um parêntese, um casal pode ser homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, enfim. Né? Em um casal, nós temos uma relação em que uma das partes dá mais do que recebe. Doa muito, faz muito, resolve tudo, faz tudo pelo outro. A tendência é que esse que recebeu demais se afaste da relação. Porque chega uma hora que ele já recebeu tanto que ele se vê incapaz de devolver. Ele se afasta. E muitas vezes essa pessoa que deu demais fica dizendo: eu fiz tudo por fulano ou por fulana e é assim que ele me agradece. Né? Porque aí gera esse desequilíbrio e isso faz com que a relação não consiga mais se sustentar. Então, em uma relação de namoro, né, afetiva, esse desequilíbrio vai acontecer, mas o cuidado que a gente tem que ter é estar sempre equilibrando, sempre organizando para que esse desequilíbrio seja o mínimo possível. E, de novo, pessoal, aqui é só teoria, não tem como a gente saber, não é aquela coisa botar na ponta do lápis, você fez café da manhã hoje para mim, amanhã sou eu, porque aí vai virar uma coisa mecânica, vai ficar sem graça a vida, né? Você vai procurando mecanismos de como compensar isso, de como equilibrar isso. Numa empresa do mesmo jeito, às vezes o funcionário está dando muito pela empresa e recebe pouco. E aqui receber, eu não estou falando só o salário. Às vezes não recebe de nenhuma outra forma. Porque às vezes o salário é o salário X, fechado, base, mas a empresa reconhece de outras formas. Agradece, valoriza, posiciona, paga curso, faz treinamento, ensina coisas. Então isso também é uma forma de devolver aquele esforço que a pessoa está fazendo dentro daquele cenário. Então isso vai criando uma relação de equilíbrio. Então quanto mais equilibrado está, mais saudável é a continuidade dessa relação. Quanto menos equilibrado está, mais confusa é essa relação e provavelmente vai romper. Essas são as 3 leis sistêmicas da constelação. Repetindo, na constelação a gente define um tema, a gente escolhe um método que pode ser com bonecos, com pedras, com pessoas e outros tantos métodos, e aí a gente vai olhar para o que está acontecendo no teu inconsciente, a fotografia inicial, e como que ela pode se movimentar depois de determinadas frases sistêmicas, depois de determinadas frases de solução, depois de determinados reposicionamentos. Então a ideia é que você tenha uma fotografia inicial e a partir dessa fotografia a gente começa a trabalhar para aliviar esse sofrimento e reposicionar, e você se reposicionar dentro dessa dinâmica. Bom, se quiser saber mais, comenta nesse vídeo que eu mesmo vou te responder. Se gostou do conteúdo, curte e compartilha e vai ver outros vídeos que tem muita coisa legal aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!